Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e eu te convido a assistir as videoaulas aqui no canal, nessa playlist. E trago para você nesse vídeo o estudo da reta em funções do primeiro grau, terceira série do ensino médio. Os tópicos que serão abordados são função do primeiro grau, equação reduzida, equação geral da reta, coeficiente angular, perpendicularismo e ponto médio. São muitas habilidades que você pode adquirir assistindo essa videoaula. A proposta é a seguinte: sobre o gráfico ao lado, a única afirmação incorreta é qual dessas? Então vamos analisando afirmação por afirmação. A primeira propõe que a equação geral da reta S é 3x mais 2y menos 12 igual a zero. A reta S está aqui e a primeira coisa que eu vou mostrar para você é como encontrar a equação reduzida de uma reta. Como que se encontra a equação reduzida? Ela vem aqui nesse formato, y igual a x mais b. Y é sempre igual a uma certa quantidade de x que eu chamo de A, mais um número qualquer que eu chamo de B. Então eu vou pegar as informações que eu tenho aqui na reta S, né? Eu tenho esse ponto A que tem coordenada 0, porque se você pensar em termos de eixo x, ele está na direção do 0. Se você pensar em termos de eixo y, está na direção do 6. O primeiro que aparece aqui é o x e o segundo é o y, porque no abecedário o x vem antes que o y, tá certo? Então vou substituir o y por 6 aqui, substituir o x por 0, onde era a vezes x vai ser a vezes 0 mais b. Assim, a vezes 0 desaparece e sobra b igual a 6, porque sobra 6 de um lado e b do outro, não é isso? Agora eu vou usar a outra informação que eu tenho nessa reta, que é as coordenadas do ponto B, que o x vale 4, o y vale 0, porque está na altura 0, usando esse mesmo formato aqui, no lugar do y o 0, no lugar do x o 4, então a vezes 4, né, onde era a vezes x, mais b, que vale agora 6. Com isso, 4a mais 6 é igual a 0, troquei todos de lugar. Então, passando o 6 para depois da igualdade, ele vai negativo, vai igual a menos 6 sobre 4, porque o 4 estava multiplicado, vai para depois do sinal de igual dividido. Vou simplificar para simplificar, dividir numerador e denominador por 2, a é igual a menos 3 sobre 2. Esse é o valor do A. Como eu já tenho o A e tenho o B, eu volto e escrevo a equação reduzida dessa reta S, que é y igual a x, como A vale menos 3 meios de x, mais B, como B vale 6, mais 6. Achei a equação reduzida, mas aqui está falando de equação geral. E como transformar a equação reduzida em equação geral? Muito simples. Primeiro passo aqui é encontrar o MMC, o menor múltiplo comum, que é 2 no caso, porque aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 2, então é o próprio 2. 2 dividido por 1 que está aqui, 2 vezes y, 2y, 2 por 2 é 1 vezes 3x, 3x, 2 por 1 é 2 vezes 6, 12. Já usei os denominadores, eu descarto aí. Passando o 3x para antes da igualdade, ele vai positivo, mais 2y, menos 12, que troca de lado, troca de sinal. E aqui está a equação tal qual a proposta. Então, essa é uma afirmação verdadeira, não é incorreta. A letra B afirma que a equação geral da reta R é menos 2x mais 3y menos 4 igual a 0, no mesmo formato da anterior. Porém, aqui tem uma novidade. Veja que essas retas são ortogonais, elas se cruzam aqui formando um ângulo de 90 graus. Em retas perpendiculares, ms vezes mr é igual a menos 1, ou seja, o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. Então, se eu pegar aqui, eu já tenho o coeficiente angular da reta S, né? Aqui foi dito que a reta S é essa aqui, olha. E eu tenho o coeficiente angular dela, porque coeficiente angular, embora a gente use o m, é o A da função. O que você tem multiplicando o x. Então, o ms, né? A inclinação da reta S é menos 3 sobre 2, até porque ela está descendo, ela é decrescente, por isso a inclinação é negativa. Veja que menos 3 sobre 2
essa está descendo. Então, se eu tenho a inclinação de MS, substituo aqui, ó, MS que vale menos 3/2, multiplico por MR, quer dizer, inclinação, coeficiente angular da reta R tem que dar menos 1. Aqui eu vou passar esse 2 para o segundo membro, multiplicando vai ficar menos 3MR igual menos 2, que o 2 foi multiplicado pelo 1, virou menos 2. Isolando o MR, ele é igual a menos 2 sobre menos 3, e menos por menos dá mais, então MR é igual a 2/3. Mas não precisa fazer essa conta, basta você saber que se as retas forem perpendiculares, o coeficiente angular de uma é igual ao oposto inverso do coeficiente angular da outra. Veja bem, aqui era menos 3/2, aqui passou 2/3 positivo. De menos virou mais, de 3/2 virou 2/3. Então basta você saber que o coeficiente angular de uma reta perpendicular à outra é o oposto inverso do coeficiente angular da outra. Aqui o oposto de menos é mais, e aqui o inverso de 3/2, 2/3, certinho? Então aqui eu achei o A dessa reta R, cujo ponto C tem coordenadas menos 2 e 0. Menos 2 para o x, 0 para o y. Então vou lá naquele mesmo princípio e uso. No lugar que era y, esse 0. No lugar que era x, eu vou usar esse menos 2. Menos 2 vezes A. Mas eu já achei esse A aqui, olha. O A da reta R, que o A e a inclinação e o coeficiente angular é a mesma coisa. Se você pegar essa reta aqui, o A dela é menos 3/2 e o coeficiente angular dela é menos 3/2. Essa reta R, o A dela é 2/3, o coeficiente angular dela é 2/3. Então, no lugar de A, 2/3, mais B. Menos 2 vezes 2 dá 4 sobre 3, que eu passei para antes da igualdade, ficou positivo, era negativo depois, igual a B, ou seja, B igual a 4/3. Agora eu consigo montar a equação da reta R. Eu já tenho o A, que é 2/3, e o B, que é 4/3. Eu venho aqui e coloco Y igual, no lugar de A, 2/3, olha, 2/3 de x, no lugar de B, 4/3. Tem a equação reduzida. Mas aqui está falando de equação geral. Eu vou encontrar o MMC e vou transformá-la na equação geral. 3 por 1, 3 vezes y, 3y. 3 por 3, 1 vezes 2x, 2x. 3 por 3, 1 vezes 4, 4. Cancela os denominadores. Passo o x para o primeiro membro. Menos 2x mais 3y menos 4, que troca de lado também. Deu certinho. Então é uma afirmação verdadeira. A afirmação C dizia que a reta R intercepta o eixo das ordenadas na altura 4/3. O que é eixo das ordenadas? O eixo Y. A reta R intercepta nessa altura, aqui é o ponto D. Como que eu sei? Como saber? Veja bem, eu tenho a equação da reta. E toda hora, sem exceção, o ponto de interseção do eixo Y é esse B da equação, esse 4/3. Então aqui é verdadeiro. Veja que essa aqui, olha, tirando como base a reta S, essa que desce, ela corta o eixo Y na altura 6. Olha quem está aqui no termo B. O B dela é 6, né, que é AX mais B. A letra D diz que o segmento de reta AB mede 2 raízes de 3. Nós vamos verificar isso. O segmento de reta AB. Distância entre dois pontos, a gente pode criar um triângulo imaginário aqui, um triângulo retângulo, e aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, AB ao quadrado é igual a catetos ao quadrado. 4 ao quadrado, que é esse cateto aqui, do 0 ao 4, mais 6 ao quadrado, que é esse cateto do 0 ao 6. Então, 16 mais 36, que dá 52. Como radiciação anula potenciação, eu vou agora ter AB igual ao quê? Vamos ver o que sai da raiz, o que fica. 52 por 2 dá 26, por 2 dá 13, por 13 dá 1. Quem tem par sai de casa, quem não tem fica em casa. Quem tem par, o 2, então 2 sai, até porque 2 vezes 2 é 4 e a raiz de 4 é 2, né? 13 é um número primo, não tem raiz quadrada, então ele continua dentro da casinha. Mas aqui diz que é 2 raiz de 3 e aqui é 2 raiz de 13, então essa é uma afirmação falsa. Por último, diz que se P é ponto médio do segmento AB, as coordenadas de P são 2 e 3. Essa é muito simples, basta você dividir ao meio, ponto médio é meio. O meio entre 0 e 4 é 2, o meio entre 0 e 6
é 3. As coordenadas de fato são 2 para o x e 3 para o y aqui no ponto P. Então é uma afirmação verdadeira. Então a alternativa que traz incorretamente o resultado é a letra D, de Deus, bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E eu te convido a assistir as videoaulas aqui no canal, nessa playlist, que eu vou estar trazendo paralelo ao estudo em sala de aula aí, proposto pelo plano de curso, né, do MEC, a correção de questões diversas, também a explicação da matéria relativa a cada tópico que for sendo abordado na sala de aula, conforme aí o plano de curso. Então, se inscreva aí no canal e receba as notificações e acompanha e vá além da sala de aula e se prepare para ser uma pessoa que vai chegar lá e detonar nas provas ou do Enem, ou do vestibular, ou do concurso público e assim realizar o seu sonho. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.